Bom, nessa demonstração, nós vamos criar um template. Esse template vai ser um template de uma VM Windows Server. Nós vamos usar nessa demonstração a versão Windows Server 2012 R2. Vamos logar aqui no Soulstone como ONIadmin. Primeiramente vamos em Storage e Images. Aqui nós temos todas as imagens criadas. Vamos criar uma nova imagem. A primeira imagem que vamos criar vai ser uma imagem do tipo CD-ROM. Essa imagem vai conter a ISO de instalação do Windows Server 2012 R2. Nós vamos armazenar ele no Data Store NFS Images e vamos fazer o upload do arquivo. Você pode também colocar o caminho dentro do OpenNebula, se a sua imagem se a imagem ISO, estiver dentro do OpenNebula. Mas eu vou importar a ISO da minha máquina. Advanced Options. Em Bus eu vou selecionar Virtual. E no driver de mapeamento de imagem, que é COW2, que vai ser o formato da imagem. Clicamos em Create. Vamos aguardar agora a importação da ISO para dentro do OpenNebula. Vamos atualizar a lista. Está aqui Windows Server 2012 R2 DVD com a ID 12. Do tipo CD-ROM. Perceba que ele está no status Locked. Isso significa que o OpenNebula ainda não terminou de criar a imagem. Vamos aguardar clicando sempre no botão atualizar até que ele fique no status de pronto, de Ready. Pronto, ó. Agora está no status Ready. Agora nós temos que importar o CD do driver do Virtual. Como nós vamos criar um template, uma VM Windows Server, uma VM Windows, nós precisamos desse CD. Porque no momento que fazemos a instalação, ele não vai reconhecer o DVD. Aí nós teremos que importar o driver desse CD de instalação, dessa ISO. Você pode encontrar no site aqui do Fedora, docs.fedoraproject.org. Você vai lá embaixo e aqui em Direct Downloads você faz o download da ISO Stable. Se você for procurar aqui no Google, é a terceira opção aqui, Você coloca Driver Windows Virtual, é a terceira opção. Eu já fiz o upload do driver do Virtual. Para fazer o upload da ISO, você faz a mesma coisa como se estivesse fazendo o upload do DVD do Windows Server. Você vem aqui, clica em mais, coloca o nome,
do tipo de CD-ROM, selecione o Data Store e faz o upload da ISO aqui. Eu já fiz o upload da ISO. Ele já está aqui, uma imagem do tipo CD-ROM, já está pronta para ser usada. Vamos criar uma próxima imagem. Essa imagem será do tipo Generic Storage Data Block. Essa imagem vai ser como se fosse um disco vazio, porque é nele que nós vamos instalar o sistema operacional. Aqui nós selecionamos Empty Disk Image, porque vai ser um disco vazio. Aqui em Size vamos colocar um disco de 50 GB. Selecionamos Virtual, QCO2 e clicamos em Create. Está no status locked, significa que ele ainda não terminou de criar. Vamos atualizar. Pronto. Já está no status pronto, ready. Mais uma coisa importante. Vamos aqui no Windows Server 2012 R2 DVD. Aqui em Dev Prefix, vamos mudar de VD, de Virtual Disk, para HD, que é como ele será reconhecido, como um HD. Windows Server 2012 R2, também vamos mudar de VD para HD. O próximo passo agora é a criação da rede virtual. Network, Virtual Networks. Eu já tenho aqui uma rede virtual pronta. É necessário que criamos uma rede virtual do modo Bridge, porque é por meio dessa rede virtual que a máquina virtual que vamos criar no OpenNebula vai acessar a internet. Clicamos em mais. Aqui você coloca o nome da rede virtual. Vou colocar teste. Em config, é aqui que você vai fazer a configuração da sua rede virtual. Vai ser do modo Bridge. O que é uma rede virtual do modo Bridge? Aqui nesse desenho dá para entender melhor. Aqui é o host. E esse host tem essas duas interfaces de redes principais. Nós temos a interface de rede ENO 1. Essa interface de rede ENO 1 é a interface física, é a interface que está conectada na rede externa. A interface VirBR0 é uma interface virtual, ela não é uma interface física. Ela é uma interface virtual e é por meio dessa interface, que as máquinas virtuais vão se conectar. Essa aqui é a interface Bridge. Ela está com IP 192.168.122.1 e as VMs estão conectadas nessa interface. E essa interface está fazendo uma bridge, uma ponte para a interface física. Então, é por meio dessa interface VirBR0 que as máquinas virtuais vão se conectar na rede externa. Então, aqui no meu caso, a interface vai ser VirBR0, que é a interface Bridge, Network Mode Bridge,
Em address eu tenho que colocar o IP que será configurado, né, nas VMs. Tem que ser um IP que esteja na mesma rede que a interface virtual. A interface virtual ela tem o endereço IP 192.168.122.1, máscara padrão /24 da classe C. Então, eu posso começar a distribuir os endereços IPs a partir do CT22.2. Aqui em Size é quantos IPs serão distribuídos. Você pode colocar quantos quiser, 30 por exemplo. Aqui em Security, se eu quiser criar alguma regra de firewall, como que é um Security Groups. Security Groups são regras de firewall que eu quero atribuir a essa rede virtual. Se eu quiser atribuir também regras de QoS. E aqui em Context, aqui você vai fazer outros tipos de configuração na rede. Por exemplo, qual será o gateway que as máquinas virtuais vão apontar. O gateway tem que ser o IP da interface VBR0, porque ela é a interface ponte. Aqui o DNS você pode colocar um DNS externo, por exemplo, o DNS do Google, por exemplo. Ou o DNS do seu provedor, que você coloca a máscara. Eu já criei um aqui. Bridge VBR0. DNS, eu coloquei o DNS do Google. O Gateway, eu coloquei o endereço IP da minha interface VBR0. Network Address. Aqui em FIDEV, isso daqui é importante. Porque aqui é que você coloca a interface física. Que no caso é no 1. FIDEV é a abreviação de Physical Device. É aqui que você vai colocar qual é a interface física que ele vai fazer a ponte. Bom, recapitulando. É necessário criar 3 imagens aqui dentro do OpenNebula. A primeira imagem é o DVD de instalação do Windows. A segunda imagem é o driver do Virtual. E a terceira imagem é um datablock vazio, que é nesse disco, né, que nós vamos fazer a instalação do sistema. E é necessário criar uma rede virtual do modo Bridge, para que as VMs possam se conectar na rede externa. Agora vamos fazer a criação do template. Vamos em Template VM. Vamos adicionar um template. Vamos chamar ele de modelo Windows Server 2012 R2. Hypervisor, vou selecionar KVM, que é o hypervisor que eu estou trabalhando. Vou selecionar o logo do Windows 8, que é o mesmo logo do Windows Server 2012. Aqui em memória, eu vou atribuir 3 GB de memória. Duas de CPU. Não vou configurar CPU virtual. Storage. O primeiro disco que vamos selecionar, disco 0, vai ser o DVD de instalação. Windows Server 2012 R2 DVD. Clicamos em mais para adicionar um novo disco.
O segundo disco que vamos selecionar vai ser o disco que vamos fazer a instalação do sistema operacional, o datablock. Vamos adicionar um terceiro disco, e esse terceiro disco vai ser a ISO do Virtual. Network. Vamos selecionar a rede virtual que eu criei. OS CPU. Arquitetura CCT 4 bits. Aqui selecionamos a ordem de boot. A ordem de boot vai ser essa mesma, ele vai fazer o boot pelo DVD do Windows Server. Aqui é que você coloca os parâmetros que ele vai executar no momento do boot. No caso do Windows, ele executa o arquivo setup.exe. Setup.exe. Esse é o arquivo que ele vai executar para fazer o boot. Input Output. Aqui em Key Map, vamos fazer um mapeamento para PTBR, que é o teclado que eu estou utilizando, que ele tem C cedilha. Mesmo que você selecione dentro da configuração da máquina virtual o teclado PTBR, a configuração não vai dar certo. Ele vai como se fosse o teclado americano. É necessário que você faça a configuração do mapeamento de teclado aqui também. Para a integração do mouse, que seja feita de forma correta, vamos selecionar do tipo tablet, bus USB. E clicamos em Add. Com essa configuração, a integração do mouse com o VNC vai ser feita da melhor forma. As outras configurações nós não vamos mexer. Configurações de Action, de Context, Scheduling, Hybrid, VM Group e Other. Clicamos em Create. Está criado o modelo do Windows Server 2012. Para instanciar esse modelo numa VM, podemos fazer isso de dois jeitos. Podemos selecionar a VM e clicando em Instantiate. Ou podemos ir em Instâncias VM, ver que não tem nenhuma VM instanciada. E clicamos em Mais. Selecionamos o modelo, o template, né? Colocamos o nome dele. Vai ser só uma instância. Na capacidade eu não vou mexer nela, vou deixar a configuração do template. Em Network ele já está selecionado a rede virtual internet. Mas todas as configurações padrão, só tem um host. Só tem um System Data Store, não tem nenhum VM Group. Só tem um Security Group. Clicamos em Create.
está em pendente, está procurando um host capaz de executar essa VM. Vamos atualizar. Já está em running, isso significa que ele já está rodando. Clicamos no símbolo da televisão aqui no canto direito. Clicamos no azul para ele abrir numa nova janela. E aqui fazemos a instalação normal do sistema operacional. Veja que a integração do mouse está funcionando de forma correta. Isso porque nós fazemos aquela configuração no input-output. O idioma vai ser Português Brasil, ABNT2, avançar. Instalar agora. Aqui vamos colocar a chave do produto. Depois de digitar a chave do produto e clicar em avançar, ele pergunta agora qual é a versão do sistema operacional que você quer instalar. Se você quer instalar a Server Core ou se você quer instalar com interface gráfica. Eu vou instalar com interface gráfica. Lembrando que no Windows Server 2012, você pode, depois que você instalou a interface gráfica, você também pode retirá-la depois pelo PowerShell. Aceito os termos de licença. Segunda opção, porque nós não vamos atualizar um Windows existente, nós vamos instalar do zero, né? Aqui nós vemos que ele reconheceu o disco. Caso ele não tenha reconhecido o disco, você clica em carregar driver, procurar, e aqui no CD DVD do Virtual, você expande. A última pasta aqui, VOS Store, e aqui tem todas as pastinhas com as versões do Windows. No caso é a segunda pastinha aqui, ó, 2K12R2, né, 2012R2. Seleciona AMD 64, clique em OK. E aqui vai aparecer o driver do disco. Aí é só você clicar em avançar. No meu caso ele já achou, ele não precisou fazer a importação do driver, então só clicamos em avançar. Agora vamos aguardar a instalação do Windows Server. Ele já terminou de fazer a instalação, agora ele está reiniciando. Agora o Windows está preparando para a primeira inicialização, em que ele vai entrar na tela de boas-vindas. Pronto, essa é a tela de boas-vindas. Diminui um pouquinho o zoom. Aí. Aqui colocamos a senha do administrador. Essa tela de boas-vindas também é chamada de OBE. Ctrl Alt Del. A senha do administrador. E agora ele carrega o perfil do usuário.
Ele já reconheceu a rede. Vamos clicar em não. Vamos clicar aqui em gerenciar. Propriedades do gerenciador do servidor. Vamos marcar esse checkbox para que ele não inicie o gerenciador do servidor automaticamente no logon. Servidor local. Aqui nós temos várias informações sobre o servidor local. O nome do computador. Podemos mudar o IP. Ativar ou desativar o firewall. Entre outras coisas. Agora nós temos que preparar esse computador para ser um template, né, personalizado, para distribuirmos para os usuários. Vamos aqui em ferramentas, gerenciamento do computador. Gerenciador de dispositivos. Primeira coisa que temos que fazer é instalar esses drivers que estão faltando. Direito, atualizar driver. Procurar o software de driver no computador. Procurar. Lembra do CD Virtual? Vamos procurar dentro do CD do Virtual. Avançar. Instalar. Pronto. Todos os drivers estão instalados. A segunda coisa que temos que fazer é instalar um arquivo .msi do OpenNebula dentro do Windows Server. Para isso nós temos que entrar lá no site do OpenNebula. Primeiramente, vamos desativar a configuração de segurança do Internet Explorer, para que ele não fique, para que o Internet Explorer não peça para eu adicionar cada site que eu entrar nos sites permitidos. Com a configuração reforçada do Internet Explorer, ele só vai permitir que você acesse um site que estiver dentro de uma lista de sites permitidos. Eu desativando para o administrador, ele não vai ter essa exigência. Ele vai ser como um navegador comum. Vamos minimizar. Iniciar Internet Explorer. Vamos utilizar as configurações recomendadas. Ele informa que o modo protegido não está habilitado. Vamos entrar no site de documentação do OpenNebula, docs.opennebula.org.
Esse é o site da documentação oficial do OpenNebula. Operation Guide, Virtual Machine Setup, KVM Contextualization. Esse é o link de instalação do pacote MSI. É por meio desse pacote que vai instalar os arquivos de contextualização do OpenNebula. O que são esses arquivos de contextualização? Vamos supor que você queira que quando o Windows iniciar para o cliente, para a pessoa que vai utilizar aquela VM, ele instale alguma função específica, ele execute algum script específico. Com esse arquivo de contextualização, é capaz de fazer isso. Nós vamos mostrar isso mais adiante. Vamos clicar no link. Vamos salvar. Ele diz que o certificado desse MSI não é reconhecido. Não tem problema. Vamos clicar em Ações, mais Opções, Executar assim mesmo. Foi bem rapidinho. Vamos verificar se realmente o MSI foi instalado. Gerenciador de servidor, Ferramentas, Visualizador de eventos. Vamos expandir logs do Windows, Aplicativo. Veja, tem aqui informações, MSI Installer. E aqui embaixo nós temos Windows Installer instalou o produto. Nome do produto, OpenNebula Contextualization. E embaixo nós temos um outro evento dizendo que o OpenNebula Contextualization foi instalado com sucesso. Então ele está instalado. Ferramentas, Serviços, vamos procurar pelo serviço do OpenNebula. Está aqui. Serviço OpenNebula Contextualization. OpenNebula Contextualization Service. Vamos em Propriedades. Vamos mudar de automático para automático atraso na inicialização. Ok. Agora, as próximas configurações são configurações referentes ao sistema operacional. Essas configurações que nós vamos fazer agora são configurações para que o Windows esteja preparado para ser clonado, porque nós vamos utilizar essa imagem do Windows Server para instanciar NVMs. Então vamos preparar essa imagem. Uma das principais coisas que temos que fazer é instalar os updates. Vamos entrar em painel de controle. Aqui. Sistema e segurança, Windows Update. Aqui que vamos fazer as configurações. Deixe-me escolher minhas configurações.
Vamos selecionar esta opção. Baixar as atualizações, mas permitir que eu escolha quando instalá-las. Tem várias opções aqui. Selecione aquela que melhor adequar a sua situação. Como isso daqui é só um ambiente de demonstração, vamos selecionar essa daqui, ó. Procurar atualizações, mas permitir que eu escolha quando baixá-las e instalá-las. Para que assim ele só me mostre as atualizações que estão disponíveis e eu escolha qual atualização eu quero instalar. Vamos clicar em OK. Agora ele está verificando as atualizações. O computador está conectado à internet. Vamos entrar aqui no prompt de comando. ipconfig/all. Veja, esse computador está na rede 192.168.122. Ele pegou o IP 247. O gateway 192.168.122.1. É o que eu tinha configurado. Vamos aguardar até que ele verifique todas as atualizações referentes a esse sistema operacional. Olha, ele achou 21 atualizações importantes e 5 opcionais. Aqui só para ambiente de teste, eu vou instalar somente 2. É recomendável que seja instalada todas. Mas só para demonstração. Clicamos em instalar. Vamos aguardar que ele faça um download e em seguida a instalação das atualizações. Ele instalou as atualizações e está pedindo para reiniciar o servidor. Vamos reiniciar agora. Ctrl Alt Del, senha do administrador. Vamos em iniciar, painel de controle, sistema e segurança, Windows Update. Exibir histórico de atualização. As 2 atualizações foram instaladas com êxito. Aqui nós estamos criando essa máquina virtual e ela vai ser usada como referência, porque é por meio dela que nós vamos criar uma imagem e por meio dessa imagem que nós vamos criar um template que vai ser distribuído para os usuários da nossa nuvem. Só que para isso, o Windows Server ele precisa ser preparado para ser clonado. E por isso é necessário executar o sysprep. O que é o sysprep? O Windows Server ele é um software proprietário. Você paga a licença por ele. Ou seja, quando você clona ele, é necessário que todas as máquinas que
todas as VMs que são clonadas sejam licenciadas. Esse Windows Server aqui, ele é licenciado. Ele tem uma chave de licença nele. As outras máquinas virtuais que serão criadas a partir dele terão que ser licenciadas também. Não poderão ter a mesma licença. Sendo assim, é necessário executar o sysprep. E o sysprep ele vai fazer algumas configurações específicas dentro do Windows, como por exemplo, ele vai zerar o SID dessa máquina. O SID ele é um identificador único da máquina, do Windows. Quando um Windows Server ele está na rede e ele percebe que tem outro Windows Server que tem o mesmo SID, isso causa conflito. Causa conflito na rede e causa conflito se você for querer adicionar ele num domínio do Active Directory, por exemplo. As chaves de registro, que são registros referentes a essa máquina, ele também vai limpar esses registros. E, é claro, também vai limpar a chave de licença, para que todas as outras VMs que vamos criar a partir dessa tenham licenças específicas delas próprias. Ou seja, se você clonar essa máquina virtual e criar 10 Windows Server, esses 10 Windows Server vão estar licenciados, cada um com uma licença diferente. Primeiramente, vamos desligar esse servidor. Vou precisar fazer logon novamente. OneAdmin. Estando no status paro off, vou entrar. Vou vir aqui em Storage. Aqui estão todos os discos que estão anexados a essa VM. Um deles é o disco do Windows Server 2012. Esse disco é onde está instalado o sistema operacional. Eu vou clonar esse disco. Vou clonar para uma nova imagem. Eu estou clonando esse disco sem o sysprep. Eu não executei o sysprep nele ainda. Depois vamos ver a diferença de quando executamos com o sysprep e sem o sysprep. Vamos salvar. Quando estamos clonando um disco para uma nova imagem, ele fica no status hot plug. Vamos aqui em Storage, Images, e vimos que uma nova imagem foi criada do tipo datablock e está no status locked, ou seja, ele ainda não terminou de criar a imagem. Clicamos em atualizar e vamos aguardando até ele estar no status ready, que é no status pronto para ser utilizado. Pronto, está no status ready. Voltamos aqui em instâncias VM, voltou para o status de power off. Vamos iniciar a VM novamente. Inserir Ctrl Alt Del, senha do administrador,
Bom, agora nós vamos executar o sysprep. Antes de executar o sysprep, você pode fazer as configurações, personalizar o seu Windows conforme a sua necessidade. Aqui nós somente instalamos 2 atualizações, mas você poderia instalar, por exemplo, o SQL Server, por exemplo, antes de executar o sysprep. Você poderia instalar um software de terceiro. Aqui você pode personalizar tudo conforme a sua necessidade antes de executar o sysprep. O sysprep ele está em C2.Windows, System32, sysprep. É aqui onde ele se encontra. Eu poderia executar pelo Windows Explorer mesmo, mas eu vou executar via linha de comando. Perceba que eu tenho um arquivo aqui, XML, chamado unattended. Esse arquivo XML eu importei para essa máquina. Esse arquivo vai ser um arquivo de resposta. O que seria um arquivo de resposta? O arquivo de resposta é um arquivo .xml que ele responde sérias configurações que o Windows precisa na hora que ele inicia. Quando ele inicia pela primeira vez, ele pede a senha do administrador, ele pede para você aceitar os termos de licença, ele pede para você colocar a chave do produto, ele te pede para você colocar o nome da máquina. Todas essas coisas ele pede para você fazer a configuração. Depois, ele pede para você configurar quando você inicia o Windows pela primeira vez depois de executar o sysprep. Como eu não quero que ele faça essas perguntas para mim e eu não tenha que respondê-las, eu coloquei esse arquivo de resposta, porque aí todas as respostas a todas essas perguntas, todas essas configurações estão dentro desse arquivo de resposta. O que significa que ele vai... que assim depois que eu executar o sysprep e a máquina for desligada, na hora que a máquina for iniciada novamente, ele não vai fazer essas perguntas, ele vai direto para a tela inicial do Windows. Isso é bom, porque assim que ele entrar na tela inicial, o OpenNebula Contextualization vai estar sendo executado. E algum script que eu poderia ter configurado, as configurações do template vão estar sendo executadas, sem precisar da minha interação com o sistema. Coloco o mouse aqui no canto superior direito, pesquisar, digito CMD, e aqui é o prompt de comando do Windows. Vamos entrar na pasta correspondente do sysprep. Fica dentro de Windows, System32, sysprep. O comando é sysprep /oobe. Esse parâmetro significa que quando ele iniciar, ele vai iniciar na tela de boas-vindas. /generalize. Esse parâmetro é muito importante, porque é esse parâmetro que vai generalizar o sistema, ou seja, é ele que vai zerar o SSD da máquina, é ele que vai retirar todas as configurações de registro referente a essa máquina, é ele que vai
retirar a chave do produto dessa máquina. Ele que vai fazer todas essas configurações de generalização. /shutdown. Depois que o sysprep for executado, eu quero que ele desligue o sistema. /unattended. Dois pontos, o arquivo de resposta. O nome do arquivo de resposta é unattend.xml. Para criar o arquivo de resposta, é necessário que você entre no site da Microsoft e faça o download do Windows ADK. O Windows ADK vai ter um utilitário chamado Windows Sim. Esse Windows Sim é que é utilizado para criar esse arquivo de resposta. Como não é o objetivo dessa demonstração deployment do Windows, então nós não vamos demonstrar como criar o arquivo de resposta. O sysprep está fazendo a limpeza do sistema operacional. Vamos aguardar até a conclusão do processamento do sysprep. Ele terminou, agora ele está desligando o sistema. Vamos atualizando até que ele fique no status Power Off. Pronto, Power Off. Em Storage. Vamos clonar agora o HD novamente. Esse de baixo, o 14, é a imagem do Windows Server 2012 R2 antes de executar o sysprep. O de cima, que ele está criando agora, está no status Locket. Ele ainda está criando, não terminou de criar a imagem ainda. Esse daqui é depois que executou o sysprep. Vamos aguardar até que ele conclua a criação da imagem. Pronto, está no status Ready. Está pronto para ser usada. Aqui vamos criar um template para ser distribuído para os nossos usuários da nuvem. Esse primeiro template foi o template que usamos para criar o modelo do Windows Server para ser duplicado. Agora vamos criar um template para ser distribuído para os usuários. Clicamos no botão mais. Windows Server 2012 R2, Hypervisor KVM, colocar o login do Windows 8. Aqui você coloca uma descrição da sua VM. Windows Server 2012 R2 com DFS. Aqui em memória, tem memória e memória modification. Aqui você pode colocar para os usuários um valor fixo, ou seja,
Se eu colocar 3 GB, ele não pode mudar esse valor. Tem que ser 3 GB. Se eu colocar anyValue, ele pode colocar qualquer valor aqui dentro que ele quiser. Se eu colocar um range, ou seja, um intervalo, eu coloco a memória recomendado e eu coloco no mínimo, por exemplo, 1 GB, no máximo 4 GB. Ele só vai poder colocar dentro de memória entre 1 e 4 GB. Ou eu posso colocar uma lista separada por vírgula. Por exemplo, 2, 3, 4. Em CPU a mesma coisa. Em CPU eu vou colocar um valor fixo, 2. Aqui você pode configurar o custo. O OpenNebula possui uma função chamada showback. Essa função pode ser integrada a um sistema de cobrança da sua preferência. Em Storage, só vamos selecionar a primeira opção, 15, que é aquela imagem do Windows Server 2012 que executamos com o sysprep. As próximas configurações são idênticas à que fizemos no modelo anterior. Aqui não necessitamos colocar nada, porque ele não vai fazer o boot pelo CD, ele vai fazer o boot pelo próprio disco. Aqui em contexto, podemos colocar um script para ser executado no momento em que a VM for executada. Lembra daquele pacote .msi que instalamos no Windows antes de executar o sysprep? Aquele pacote que instalamos é exatamente para isso. Para execução de scripts aqui dentro. Podemos, por exemplo, executar esse script. O script que o OpenNebula executa é um script PowerShell. Esse script vai instalar a função DFS. Perceba que tem um if aqui. Para que serve esse if? O OpenNebula ele executa os scripts por intermédio do PowerShell 32 bits. Todos os Windows que é 64 bits possuem dois PowerShell, o PowerShell x86 e o PowerShell 64 bits. Alguns comandos não podem ser executados no PowerShell de 32 bits. Por exemplo, install Windows Feature. Esse comando ele não pode ser executado no PowerShell de 32 bits. Ele não vai encontrar esse comando. Ou seja, se o seu comando PowerShell que você for executar ele funcionar no 32 bits, não é necessário esse if else aqui. Não é necessário. Esse if, eu estou forçando o Windows a executar esse comando que está dentro do else. Eu estou forçando o Windows a executar esse comando pelo PowerShell 64 bits. Aqui em User Inputs, você coloca algumas variáveis que serão usadas dentro do sistema operacional.
Por exemplo, variável set hostname. Aqui em description é o que vai aparecer para o usuário. Nome da máquina. Em mandatório, eu posso obrigar o usuário a digitar o nome da máquina. Aqui em name você coloca o nome da variável e aqui você coloca a descrição, que é o que vai aparecer para o usuário. Quais são as variáveis que eu posso colocar aqui? Está dentro da documentação do OpenNebula. Aqui em Context Session. Essas são todas as variáveis que podem ser colocadas para o usuário digitar. Nós usamos essa, setHostName. É importante lembrar que algumas, por exemplo, DNS hostname, ele só funciona para VMs Linux e não Windows. Esse que está com O significa que ele funciona para ambos, tanto para Linux como para Windows. Essas variáveis também podem ser colocadas no arquivo texto e depois serem importadas para o OpenNebula. E o OpenNebula vai usar esse documento texto, que está descrito as variáveis e o valor de cada variável, ele vai usar para criar o template que você necessita. Encode script em base 64. Deixe essa opção marcada. O resto nós não vamos modificar. Scheduling, Hybrid, VM Group Order, essas outras configurações nós não vamos modificar. Recapitulando, colocamos o nome, descrição, todas as configurações de capacidade. No storage nós selecionamos a imagem que criamos com o sysprep, selecionamos a rede aqui em Network, selecionamos a arquitetura, o disco em qual ele vai executar o boot, as configurações de input do mouse, as configurações de teclado, e em contexto nós marcamos Add Network Contextualization, ele usa a rede também para fazer a contextualização. Colocamos um script em Code 64 e colocamos uma variável para o usuário digitar. Clicamos em Create. Aqui está a VM. Para disponibilizá-la para os usuários, nós temos que dar permissão. Vamos entrar nela. Do lado direito é que configuramos as permissões e o dono. Vamos dar permissão total para o dono. O dono é o usuário OnAdmin. E vamos dar a permissão de uso para o grupo do dono. Ou seja, ele só é permitido usar o template. Ele não tem permissão para alterar o template. Vamos mudar de grupo dono de OnAdmin para um grupo ADM, por exemplo. Ou grupo RH.
Só que colocando as permissões no template não é suficiente, porque o template ele utiliza vários recursos. Por exemplo, a rede virtual. A rede virtual ela tem permissão de uso para outros. Isso significa que outros usuários que não é o dono e não pertence ao grupo OneAdmin pode utilizar essa rede virtual. Se eu quiser desfazer essa configuração, eu posso desfazer aqui e colocar como grupo dono o grupo RH. Ele vai poder utilizar essa rede sem problemas. Eu tenho que dar também permissão da imagem. Vou dar permissão de uso para o grupo e vou mudar o grupo dono para RH. Então, eu preciso dar permissão para eu disponibilizar esse template para os usuários. Eu preciso dar permissão no template. No caso, eu dei permissão para o grupo RH e nos recursos que esse template possui. A imagem e a rede virtual. Vamos ver aqui em System, Groups, RH, Users. A usuária Rita pertence a esse grupo. Vamos fazer logon com ela. Essa view, essa visualização, é chamada de Cloud. É a visualização padrão que os usuários regulares possuem. Aqui em VMs, nós vemos que ela não criou nenhuma VM. Em Templates, nós vemos o template ao qual ela tem permissão. Podemos vir aqui em Settings e mudar a linguagem. Podemos mudar para PTBR, por exemplo. Update Language. Agora está em português. Para ela criar uma máquina virtual, vamos em VMs e clicamos no verdinho mais. Aqui aparece a máquina virtual que ela tem, o template que ela tem permissão, Windows Server 2012 R2, e aparece a descrição, Windows Server 2012 R2 com DFS. Lembra que colocamos um valor fixo para a CPU? Está vendo? Ela não pode alterar. Lembra que colocamos uma lista para memória? Só está disponível os valores que eu coloquei naquela lista, 2, 3 e 4. Lembra daquela variável? Nome da máquina? Aparece aqui somente a descrição, nome da máquina. Servidor DFS. Está selecionando a rede virtual que ela tem permissão. E o resto, padrão. Clicamos em criar. Essa é a visualização que o usuário tem da máquina virtual que ela cria. Totalmente diferente do usuário OneAdmin. Porque a visualização do usuário OneAdmin é a visualização de admin. E essa daqui é a visualização Cloud.
Vamos atualizando até que esse quadradinho fique verde. Aí ela estará pronto para ser acessada via VNC. Pronto, ficou verde. Aqui ele pode acompanhar todo o desempenho da máquina virtual em relação a CPU, memória e rede. Clicamos na televisãozinha aqui. Clicamos aqui no azul para ele abrir uma nova janela. Como o sysprep foi executado, agora ele está iniciando o Windows como se fosse a primeira vez que você estivesse iniciando. Olha só, ele já fez logo como administrador, ele não perguntou nada referente à chave de licença, nada referente à senha do administrador, nome da máquina, nada referente a isso ele perguntou. Ele já foi direto para a tela inicial. Isso tudo por causa do arquivo de resposta. Se eu não tivesse executado o arquivo de resposta, ele ia fazer todas essas perguntas. Agora, por trás, o OpenNebula está executando o script de contextualização. Primeiramente, ele vai mudar o nome da máquina para o nome que criamos. Depois, ele vai reiniciar a máquina. E quando a máquina depois for reiniciada, porque toda vez quando você muda o nome da máquina é necessário que o Windows seja reiniciado, né? Depois que o Windows voltar, aí ele vai executar o script que configuramos e ele vai instalar o DFS. Vamos entrar aqui em gerenciamento do servidor. Percebe-se que a função DFS ela não está instalada. Aí, ó, reiniciou a máquina porque ele mudou o nome da máquina. Vamos entrar com a senha do administrador. A senha do administrador é aquela que está configurada no arquivo de resposta. No arquivo de resposta, eu coloco a senha do administrador, para que ele não me pergunte quando ele iniciar o Windows. Mas também, nós poderíamos ter colocado uma variável chamada password. Nessa variável, poderíamos ter colocado a senha do administrador. Colocamos para o usuário digitar. Funciona tanto para o Linux como para o Windows. Mas nessa demonstração nós só utilizamos aquela variável setHostName, que é a variável onde colocamos o nome da máquina. Vamos voltar aqui em Server Manager, ou gerenciamento do servidor. A função ainda não está instalada. Ele está executando o script ainda. Aqui em servidor local. Veja. Servidor DFS é o nome do computador.
foi o nome que criamos. Vamos abrir o Windows Explorer. C, dois pontos. Tem dois arquivos aqui, na raiz. O primeiro arquivo é o contest_out. Aqui é um arquivo de log, referente a todo o prosseguimento da contextualização. O segundo é o OpenNebula Renamed. É onde está o novo nome da máquina. Esse terceiro é o script de inicialização. Lembra aquele script que colocamos lá na contextualização? Ele está aqui. Botão direito. Abrir com. Bloco de notas. Olha o script aí. Dois cliques em contest_out. Experimentar outro aplicativo. Vamos abrir com o bloco de notas. Aqui ele coloca o horário que foi executado. O horário não está certo, mas depois podemos arrumar. Se quiséssemos configurar toda a rede, configuração IP, configuração estática de IP, poderíamos fazer isso. Veja, Changing Hostname to Servidor DFS. Success, ou seja, foi executado com sucesso. Rebooting. Depois ele reiniciou. Quando ele reiniciou, ele tentou executar a contextualização de novo. Só que ele já viu que o nome do servidor já está como servidor DFS. Então ele continuou. E agora, nesse momento, ele está executando o script de inicialização. Aquele script que colocamos para executar, para instalar, né, o servidor DFS, a função DFS. Vamos voltar em Server Manager. Vamos atualizar. Serviços de arquivo e armazenamento. Vamos voltar aqui no log. Terminou. Os serviços de arquivo e armazenamento, o serviço DFS, foi instalado com sucesso.
Olha aqui, ó. Gerenciamento DFS. Poderíamos colocar o script que quisermos. Poderíamos colocar um script para instalar o Active Directory, para colocar essa máquina no domínio, entre outras coisas. Vamos fechar aqui. Painel de controle. Sistema de segurança. Windows Update. Exibir histórico de atualização. Exibir histórico de atualização. Tá aqui. Atualizações instaladas. Olha aqui. Lembra das duas atualizações que instalamos antes de executar o sysprep? Aqui estão. Se tivéssemos instalado todas as atualizações, o que é o recomendável, estariam todas as atualizações instaladas aqui. Agora, o usuário pode criar NVMs do Windows Server 2012 totalmente atualizado, com as atualizações mais recentes. Não é necessário que o usuário faça a instalação do Windows, atualize, nada. As máquinas virtuais já são instanciadas prontas para o usuário utilizar. Nesse caso, estaria uma máquina Windows Server 2012 com o DFS instalado, pronto para ser utilizado, e o usuário não precisaria fazer absolutamente nada. Vamos desligar a VM. Bom, lembrando que toda essa demonstração foi feita com o sistema operacional da Microsoft, o Windows Server. Como a máquina virtual Linux é mais simples, porque você não necessita executar aquele aplicativo chamado sysprep, porque o Linux não é proprietário. Você não precisa pagar licença por ele. Agora no Windows Server você necessita executar aqueles passos. Agora eu poderia criar N VMs Windows Server conforme a minha necessidade, e todas elas seriam diferentes uma da outra. Cada uma teria uma licença, cada uma teria a sua chave de registro, cada uma teria seu SID. Não ocorreria conflito, porque o sysprep foi executado antes. Pronto, está desligado. Vamos logar com o usuário no admin. Bom, nós vimos aqui nessa demonstração a criação de um template Windows Server 2012. Por meio desse template, nós instalamos o Windows Server 2012, nós instalamos as atualizações e nós preparamos ele para ser clonado. Depois de clonarmos a imagem, essa imagem aqui, a imagem 15, do Windows Server 2012 R2, nós criamos um novo template, esse template para ser disponibilizado aos usuários, e nesse template nós colocamos a imagem que criamos, do Windows Server. Agora, por meio desse template, nós podemos instanciar NVMs Windows Server conforme a necessidade do usuário.
Muito obrigado e até a próxima!